Uningá, que o futuro é aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia no nosso segundo congresso interdisciplinar aqui na Uningá. Nessa noite, junto comigo, tem a professora Letícia, do curso de Letras, para estar continuando essa apresentação nessa noite maravilhosa. Boa noite, professora Letícia. Boa noite, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos para esse dia no nosso congresso. E nós estamos aqui, diretamente da Uningá, para receber o nosso palestrante dessa noite. Então, quem vem é o professor Flávio Brandão Silva. Vou falar um pouquinho, um texto breve sobre o currículo dele, as pesquisas, que impactam no tema que ele separou para cada um de nós para nos ensinar nessa noite. Então, o Flávio possui doutorado em estudos da linguagem pela UEL, mestrado em linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, graduado em letras pela Universidade Estadual de Maringá, atua como docente no Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias e também no programa de pós-graduação em letras da UEM. Tem experiências nas áreas de linguística, sociolinguística educacional, língua portuguesa, atua nos vários temas da sociolinguística, da crítica textual, da história social da língua. Participa do grupo de pesquisa História e Língua e Formação Urbana e também do grupo de variação linguística e ensino, trabalhando com as normas. É membro do GT de Sociolinguística da ANPOL e também da Comissão de Sociolinguística da Associação Brasileira de Linguística, da Abralim. Então, com todo esse currículo, ele escolhe hoje o tema Para Além do Certo e do Errado, o papel da variação linguística na história social da língua. Então, que nós possamos aproveitar essa base teórica que impacta para nós, estudantes da letras e estudantes da pedagogia que trabalhamos com a língua portuguesa, com os nossos alunos. Aproveitem. Boa noite, eu sou o professor Flávio Brandão Silva, da Universidade Estadual de Maringá. Me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui nesta noite para poder participar com vocês deste congresso. Agradeço de modo particular a professora Letícia, que me fez o convite. O tema da minha fala é a variação linguística, e o título, mais especificamente, Para Além do Certo e do Errado, o papel da variação na história social da língua. Então, abordar esse tema sobre variação linguística, no contexto do certo e errado, é também falar de questões sociais que permeiam os usos da língua. Então, é impossível a gente pensar qualquer fato da língua sem considerarmos as questões sociais. Então, como se constrói essa noção de certo e errado na língua? Nós vamos ver aqui que isso é resultado de um processo histórico que foi se construindo, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E qual o papel da variação? Será que de fato existe certo e errado em se tratando de questões da língua? E como isso tudo reflete na história da própria língua? Ou melhor, como isso tudo se torna reflexo da história da língua? Bom, falar de variação linguística no contexto social implica necessariamente falar de questões relacionadas à diversidade. E nesse sentido, então, a educação tem um papel fundamental. A importância da educação na formação do sujeito. E para que essa formação seja integral, ou seja, a formação do sujeito seja integral, ela deve levar esse sujeito a desenvolver competências e habilidades humanísticas que o leve ao exercício da cidadania com comprometimento, ética e respeito às diversidades. Então, falar de diversidade linguística ou falar de diversidade cultural fatalmente nos remete a essa questão que é do respeito às diversidades, a diversidade que também se manifesta linguisticamente. Nós vamos ver aqui que toda a diversidade linguística, toda a variação está relacionada à diversidade sociocultural. E aí, só para a gente situar um pouquinho essa questão da diversidade,
fatalmente, nós também caímos em outros dois elementos, que é a intolerância e o preconceito. Muitas vezes, a diversidade ela é entendida como algo ruim, né? Então, normalmente, né, ou há uma tendência de pensarmos a diferença como algo ruim, né? E nesse caso, então, gera a intolerância, que é resultado do preconceito. E aqui eu trago aqui algumas manchetes de jornais, né, que falam justamente sobre esse movimento, né, da diversidade e da intolerância e do preconceito, né? Então, por exemplo, em cada 3 brasileiros concorda, 1 em cada 3 brasileiros concorda que mulher tem culpa por estupro, diz pesquisa. LGBTQIA+, 54% não sentem segurança no ambiente de trabalho. Outra notícia, uma mulher é violentada a cada 11 minutos no Brasil. Bullying no trabalho é frequente para profissionais com deficiência. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, diz CPI. Então, essas notícias, elas revelam um contexto de diversidade que faz parte da nossa sociedade e que acaba gerando intolerância e muitas vezes ações violentas como resultado dessa intolerância, desse preconceito, né? Então, desse modo, nós vamos entender todo esse movimento da diversidade, da intolerância, do preconceito relacionado ao próprio sujeito. No que diz respeito à língua, né, aquilo que a gente chama de preconceito linguístico, na verdade, se enquadra no preconceito contra o sujeito e contra aquilo que ele representa, né? Então, é necessário combater a cultura do ódio, né? Visando, então, a valorização e o respeito às diferenças, em todos os aspectos, e inclusive com relação à linguagem, né? Por quê? Com relação à linguagem? Porque a forma como as pessoas falam revela as suas identidades, né? Então, a forma como a pessoa se expressa, a forma como a pessoa fala, revela aquilo que ela é, ou seja, a sua identidade. Por isso, a relação direta entre língua e identidade, tá? Bom, essa questão, então, da diversidade, entendida como diferenças, né, que nós podemos perceber, principalmente nas questões de linguagem, de certa forma, ou por algum tempo, foi entendido como algo ruim, né? E de alguma forma isso está ainda presente entre nós, né? De pensarmos as diferenças de linguagem como algo negativo. Isso não é à toa, né? Então existiu há um tempo, né, uma teoria, uma ideologia que se propagou, principalmente entre os meios escolares, que é a da patologização da pobreza, né? Então, a patologização da pobreza consiste na ideologia da deficiência, ou seja, uma tentativa que houve de controlar as minorias insatisfeitas por sofrerem discriminação. Isso aconteceu nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Né? Então, por meio dessa ideologia que se propagou, o que se defendia, né? Que os alunos da periferia que não conseguiam ter um bom rendimento escolar, eles não conseguiam isso em virtude da condição social que eles apresentavam, ou seja, né, a criança não conseguia aprender porque ela tinha uma deficiência de linguagem, e essa deficiência de linguagem levava a uma deficiência cultural, ou era reflexo de uma deficiência cultural, que impedia, então, o seu desenvolvimento cognitivo. Né? E aí a gente caminha para aquela famosa concepção de linguagem como a linguagem como representação do pensamento, ou seja, havendo algum distúrbio de linguagem, né, ou havendo algum problema de linguagem, haveria consequentemente também um problema de aprendizagem, né, um problema de conhecimento, aí, de aquisição do conhecimento. Nesse sentido, então,
o mito da deficiência cultural, ele leva a entender que, pelo fato de a criança, né, estar sujeita ou exposta a modelos linguísticos equivocados, esses modelos, então, né, considerados como déficits, eles atrapalhavam o processo de ensino-aprendizagem, né? Quando, na verdade, né, isso comparado a outras crianças de outros estratos sociais. Mas, na verdade, o que havia ali era uma diferença em relação à linguagem, né? Então, diferença linguística e não deficiência linguística como se pregava então, né? Então, a deficiência linguística seria a razão do fracasso na aprendizagem do estudante, né? Isso tudo, então, associado às questões, às habilidades linguísticas e às habilidades cognitivas que estariam relacionadas, né? Bom, diferença não é deficiência, né? Então, reagindo a essa ideologia da deficiência ou do déficit linguístico e cultural, algumas áreas se levantaram, principalmente a sociolinguística. Então, a sociolinguística vai fazer uma crítica bastante pontual em relação ao déficit linguístico e cultural. Dentre os autores, né, que se destacam nesse movimento, a gente pode citar o William Labov, que é um teórico da sociolinguística variacionista e que conduz, naquele momento, uma série de pesquisas para poder desqualificar essa ideologia do déficit linguístico e cultural. Né? Então, o Labov desenvolve uma série de pesquisas mapeando aquilo que ele chamava de Black English, né? O inglês negro, o inglês da periferia, que era o inglês falado na periferia da cidade de Nova York por negros e por latinos, né? E aí, a partir das suas pesquisas, o Labov concluiu que, na verdade, as crianças que tinham déficit de aprendizagem, elas apresentavam não um déficit linguístico, mas diferenças linguísticas, ou seja, essas crianças, esses alunos da periferia, eles utilizavam uma linguagem, né, um código de linguagem, uma variedade linguística, melhor dizendo, que era diferente daquela que a escola apresentava para ele. Né? Então, a escola trabalhava com um nível de linguagem e a criança apresentava outro nível de linguagem. Né? Mas sem que essa linguagem da criança fosse deficitária, né? Na verdade, era diferente daquela trabalhada pela escola. Né? Bom, a base desse princípio, então, da ideologia da deficiência linguística e cultural é o preconceito social. Né? Então, o preconceito social acaba sendo a base para o preconceito linguístico, na medida em que nós atribuímos, então, um valor, uma avaliação à forma de dizer de determinadas pessoas em relação, né, a outros grupos. Né? Então, pessoas de um determinado grupo social são... a forma como essas pessoas falam, muitas vezes é estigmatizada, né? Em relação a outras pessoas de outros grupos que, às vezes, inclusive, também realizam variação linguística na sua fala. Né? Então, a partir da fala de um indivíduo, somos capazes de formar alguma impressão sobre sua origem geográfica, sua classe social e sobre as circunstâncias da interação verbal. Né? Quer dizer, nós construímos uma imagem do sujeito a partir da forma como ele fala. Né? Isso é muito comum. Né? É natural a gente ouvir uma pessoa que fala diferente da gente, né? Já imaginar, essa pessoa é de tal lugar. Né? Então, recentemente eu tive num evento, num lugar, e tinha algumas pessoas do Rio. Né? Daí eu já pensei, imediatamente já pensei, aqui todos chiam, né? Então todos são do Rio de Janeiro. Então, a gente acaba, querendo ou não, construindo uma imagem do sujeito a partir da forma como ele fala. E não é só uma imagem, né, física do sujeito, a gente imediatamente imagina, né, ou constrói, né, uma imagem com relação à classe social aqui
pertence o sujeito ou até mesmo as circunstâncias em que se deu a interação, né? E aí eu cito como exemplo essas 3 frases, né? Esse diálogo aqui de 3 enunciados. Então, primeiro, farta muito para essa lata véia chegar? Aí o outro responde, farta umas 3 horas. Bem, então tá na hora de merenda, né? Ou de merendar. Quais características do falante depreendemos a partir deste enunciado? Então, a partir desta conversa, né, desses 3 enunciados, é possível, né, a gente estabelecer aí uma imagem de quem seria, teoricamente, quem seriam as pessoas envolvidas nessa conversa, né? Então, imediatamente nós imaginamos alguém que é de origem rural, ou ainda alguém sem escolaridade ou com baixa escolaridade, ou ainda alguém que está muito à vontade, em uma situação extremamente familiar. Então aqui nós teríamos características dos falantes envolvidos, né? Nós atribuímos características aos falantes envolvidos, como também nós aqui estabelecemos, né, ou criamos aqui a imagem de qual seria o possível contexto em que esse diálogo aconteceu, né? Então nós temos a partir da forma como as pessoas falam, nós temos uma percepção de quem elas são, né? De que grupo elas são, a que grupos pertencem, né? E em que contextos a interação se dá. Por isso que eu digo sempre que qualquer preconceito que se manifesta linguisticamente é, na verdade, um preconceito que se manifesta em relação ao sujeito que fala, né, aquilo que ele diz. Bom, ainda nessa direção, né, de que diferença não é deficiência, nós vamos, então, entender que a língua ela é variável. A língua ela é um conjunto de diversidades ou um conjunto de variedades. Isso porque não existe uma comunidade de fala homogênea. O que é a comunidade de fala? O conjunto de falantes que usam determinada variedade linguística e compartilham as mesmas normas, as mesmas avaliações em relação aos usos da língua, né? Então não existe uma comunidade homogênea e, consequentemente, não existe homogeneidade em se tratando da língua. Toda língua é variável. Esse é um princípio que o Labov vai defender nas suas pesquisas, né, na sociolinguística variacionista. Toda língua está sujeita à variação, né? E mais, né, a variação linguística, então, que é inerente às línguas, segundo Labov, ela reflete diferenças sociais. Então, a língua é um fenômeno social, né, e que, portanto, reflete as diferenças sociais, né, as diferenças que existem na sociedade, né? E ao contrário do que muitos imaginam, a variação linguística ela não é um cenário ou um lugar, né, vamos assim dizer, em que tudo é permitido, em que tudo é possível. A variação linguística, ela apresenta sistematicidade. Então, como diz o professor Roberto Camacho, a variação é um fenômeno regular, sistemático, motivado pelas próprias regras do sistema linguístico. Quer dizer, a língua sofre variação porque existem fatores sociais que determinam a variação, como idade dos falantes, o sexo, o gênero, a escolarização, o grupo social a que ele pertence. Todos esses fatores eles refletem ou determinam a variação. Mas além dos fatores sociais, nós temos também fatores relacionados à própria língua, ou seja, a própria língua favorece a variação linguística, né? Depois nós vamos ver aqui alguns exemplos, mas só para dar um spoiler, por exemplo, a questão da concordância nominal, né? Então, os livros, por exemplo, né? Essa é a concordância nominal padrão. O substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número.
Essa é a regra geral da concordância nominal. Mas é muito comum a gente escutar os livros, os professor, as provas, né? É muito comum a gente escutar isso. E por quê? Né? É só porque a pessoa não tem escolarização? Não, porque a própria língua ela acaba favorecendo isso, né? Na relação entre determinante e determinado, o falante, que é usuário da língua, que tem a língua, a estrutura linguística internalizada, ele tem clareza de que, quando ele diz os livros, ele está se referindo a mais de um livro. E todo mundo que escuta os livros também sabe que o falante está se referindo a mais de um livro. Mas existem questões aí, né, a gramática diz que não está certo. Isso é uma outra história, mas do ponto de vista linguístico, esse é um enunciado possível porque gera entendimento, gera comunicação, né? Os falantes conseguem se entender, né, ao usar esse enunciado. E, né, voltando à questão linguística especificamente, o falante ele faz a marcação do plural no determinante. Né? Então, vejam que o falante não faz a marcação do plural no substantivo. Por exemplo, o livros, o professores. Né? O falante faz a marcação do plural no determinante, seguindo uma regra própria da própria língua, né, do sistema linguístico. Então, assim como fatores sociais influenciam na variação, fatores linguísticos também acabam sendo determinantes para a realização da variação linguística. Né? Só que, como eu dizia, muitas vezes, né, a forma como a pessoa fala identifica o grupo social a que ela pertence. E é por isso que ela sofre o preconceito. Não é pela forma linguística em si, puramente, mas é o que essa forma linguística representa. Né? E aqui eu trago um exemplo de uma publicação que houve numa rede social há alguns anos, não é algo recente, né? Mas é o episódio em que um médico ridiculariza um paciente que usou expressões ou nomes, né, equivocadamente. Né? Então, ele fez uma publicação na rede social com a foto lá, né, daquilo que seria um receituário, dizendo: não existe pneumonia e nem raio-x. Né? E aí ele aparece ali na foto segurando esse papel aí com essa fala. A atitude por si já é preconceituosa, mas vejam o que dizem as pessoas, né? Melhor post, vou ter de compartilhar. Este post é a cara do Santa Rosa. Muito, caiu melhor que luva. 7,5, por favor. Eu também vou, viu? Pode ter certeza que perdi até o fôlego de tanto rir. Foi demais pro meu psicológico aguentar. Tira minha pressão porque eu tenho tireoide chiquérrima. Né? Então, uma série de comentários que vão também nessa direção de desqualificar o sujeito que falou, né, uma expressão, aí, um termo de forma equivocada, né, não, a forma lexical aí não adequada com aquilo que é previsto na ortografia e tudo mais. Né? Então, o sujeito que usou essa expressão, ele acaba sofrendo preconceito por conta da própria classe social que ele representa, né? Então, uma pessoa possivelmente com pouca escolarização, simples, né? E vejam que alguém diz lá: esse post é a cara do Santa Rosa, né? Um hospital de periferia, enfim, né? Então vejam que o preconceito vai se construindo em torno do sujeito e o que ele representa, né? É muito interessante isso porque a gente, né, quando se trata de uso da língua, existem usos que são previstos naquilo que a gente chama de norma padrão, né? Nós vamos falar disso já já. Aquilo que está previsto na norma padrão e na gramática normativa, e há usos que não são padrão. Né? Dentre esses usos que não são padrão, há aqueles que causam estranhamento,
né, ou que geram incômodo, e há aqueles que passam despercebidamente. Então, por exemplo, se um sujeito diz "nós vai", todo mundo já olha de uma forma diferente para aquele cara, né, para aquela pessoa. Agora, se o indivíduo diz "a gente vai", ninguém estranha. Só que tanto o "nós vai" como o "a gente vai", essas duas formas não são previstas na norma padrão. Então, a gramática normativa diz que a primeira pessoa do plural, né, o pronome de primeira pessoa do plural é o nós, e não a gente. Tá? Mas nós usamos com muita frequência o a gente, inclusive alternando esses usos entre a gente e nós. Tá? Então, por que um "nós vai", como a gente diz, é estereotipado, né, sofre preconceito, e um "a gente vai" não sofre? Né? Por conta de quem fala. Quem fala "nós vai"? Normalmente, essa construção, né, esse enunciado é atribuído a pessoas com pouca escolarização. Um "a gente vai" é falado por todo mundo, inclusive por pessoas escolarizadas. Com certeza, durante a minha fala aqui, nesses poucos minutos, eu devo ter falado "a gente" algumas vezes e alternado, inclusive, o "a gente" com o verbo flexionado na primeira do plural, como se fosse "nós", né? O que seria inadmissível para a gramática normativa. Mas isso não causa estranhamento, né? Porque o "a gente vai" é comum, é recorrente também entre pessoas escolarizadas. Se o "nós vai" fosse recorrente entre pessoas escolarizadas, também não haveria estigma. Né? Então, novamente, o preconceito linguístico recai sobre a posição do sujeito no grupo social. Né? E aí eu trago um outro exemplo, que é de um livro didático que foi publicado em 2011. Esse exemplo que eu trago é da famosa polêmica do livro didático que houve há alguns anos. Né? Essa polêmica se deu em 2012. O livro é de 2011. Então houve um livro feito coletivamente por um grupo de autores, destinado à educação de jovens e adultos. E nesse livro, os autores eles destacam, né, as questões de variação. Tá? Então, eles trazem exemplos de variação linguística. Vejam, esse é um trecho do livro. Né? Então, o livro, para explicar a questão de concordância, concordância nominal, que foi o que eu acabei de dizer, que eu disse há pouco, na verdade, diz assim, ó: os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Claro que pode, mas fique atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Tá? Então, na verdade, o que o livro está dizendo? Olha, existe a possibilidade de usarmos formas linguísticas não previstas na norma culta, né? A norma que foi tomada como padrão de ideal linguístico. Tá? Essas formas, elas são possíveis em alguns contextos, em outros não. Né? Então, o livro ele chama a atenção para a importância da consciência linguística do sujeito, né, no caso aí dos alunos, e ainda, né, chama a atenção para a importância de adequação linguística à situação de interação verbal. Ou seja, o sujeito pode fazer diferentes usos da língua, desde que observe a forma, né, a variante linguística que é adequada para cada situação de interação. Né? Então, e esse de fato é o objetivo do ensino. O ensino de língua portuguesa tem qual finalidade? Fazer com que o indivíduo possa se expressar, não corretamente, mas adequadamente a cada contexto de interação.
né? Então, a noção de certo ou errado vai dando lugar àquilo que a gente chama de adequado ou inadequado à situação discursiva. Então, linguisticamente, nós não falamos em certo ou errado. Por quê? Né? Esse enunciado está correto? Correto em relação a quê? Em relação a que situação? Né? Na verdade, nós temos situações que permitem determinados usos e há situações que não permitem determinados usos, certo? Então, a noção de adequação linguística ela é fundamental. Tanto a capacidade do sujeito de adequar a sua forma de dizer, né, a uma situação formal, como também a uma situação informal. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um profissional da saúde que trabalha numa periferia, ele vai poder fazer uso, né, na interação com seus pacientes, vai poder fazer uso de formas linguísticas ou de um vocabulário técnico específico da área médica? Obviamente que não, porque senão aquela clientela, os pacientes não vão conseguir entender, né, o que o médico está dizendo, o que o médico quer explicar. Então, a necessidade também do médico, nesse contexto, de fazer a adequação da língua em relação àquilo que é a situação que ele está vivenciando ali. Então, a adequação linguística não é só passar do informal para o formal, mas é também a capacidade de usar, muitas vezes, variantes informais em contextos que exigem isso, né? E que pode contribuir para que a comunicação se realize, a interação se realize de fato. Né? Bom, e para a gente então pensar, entender um pouquinho melhor essa questão do preconceito que se estabelece a respeito das questões de linguagem, é importante nós pensarmos nas origens do português brasileiro. Então eu falo aqui em português brasileiro porque entre nós linguistas e sociolinguistas já há um consenso de que o português do Brasil é diferente do português europeu. Né? Então, o português do Brasil ele tem especificidades morfossintáticas diferentes, né, em alguns aspectos, do português europeu. Não chega a ser uma língua completamente diferente. Né? Nós temos a língua portuguesa aqui no Brasil, mas com as características aqui do Brasil. Tá? Bom, o português brasileiro, que tem origem no português europeu, ele segue, então, as mesmas origens lá do latim. Né? Então, o português nasceu do latim vulgar. Isso acho que todo mundo já sabe, né? Que o português veio do latim. Quando a gente fala, né, que o português veio do latim vulgar, já existe aí uma noção de valor. Né? Então, por que vulgar? Né? Então, vulgar porque estava relacionado à população, ao povo. Né? Então, tudo que está relacionado ao povo é vulgar, né? Então, já existe aqui uma noção de valoração que aparece quando a gente situa aí o latim vulgar. Né? Bom, os portugueses, eles começaram, desde quando vai se estabelecendo o território, né, eles começam a ter contato com outros povos que não falavam a sua língua. Então, o português europeu já acaba sofrendo a influência de outras línguas ou de outros dialetos com os quais, então, os portugueses tinham contato. Então, o português europeu já é, de certa forma, influenciado pelo contato linguístico, determinado pelo contato linguístico. E aqui no Brasil não vai ser diferente, né? Bom, aqui no Brasil, né, a partir da chegada dos portugueses, né, da ocupação que os portugueses fizeram desse território que já era habitado pelos povos originários, nós vamos ter também uma situação de contato linguístico. Então, desde a chegada dos portugueses até o século XVIII, houve a utilização das línguas gerais, né, da língua geral. Então, nós temos, né, a língua geral, né, de base indígena, né, e aí uma língua geral que é do litoral, da região do litoral,
né, a chamada língua geral paulista, que era a língua falada ali no litoral do país, uma língua de caráter comercial, principalmente, né? E essa língua geral, então, seria derivada de línguas indígenas como o Tupi-Guarani. Então, a língua geral paulista ou do litoral sofre a influência do Tupi-Guarani. E depois nós temos a língua geral amazônica, né? Que sofre a influência do Tupinambá, que seria então a língua geral utilizada no interior. Tá? Então, desde o descobrimento do Brasil, melhor, desde a ocupação do Brasil até o século XVIII, nós tivemos então a utilização das línguas gerais. Não era o português, né? Mas era uma mistura aí do português com as línguas indígenas faladas aqui no território, né? E somente a partir do século XVIII é que a língua portuguesa começa a se espalhar no Brasil, né? Isso, sobretudo, por conta do decreto do Marquês de Pombal, que determina, né, que o português seja a língua utilizada em todas as colônias portuguesas para a comunicação e também para a educação, para o ensino. Isso aí resulta, né, o decreto do Marquês de Pombal vai resultar lá na expulsão dos jesuítas e mais uma série de coisas que todo mundo que já estudou história sabe do que se trata, né? Então, nós vamos ter aqui no Brasil um multilinguismo que é generalizado, né? Ou seja, o multilinguismo é uma característica da formação do português do Brasil e da realidade sociolinguística brasileira, né? Bom, e isso vai acontecendo não só por conta do contato dos portugueses com os povos originários, mas também depois de algum tempo com a chegada dos africanos escravizados aqui no Brasil. Nós tivemos, né, o chamado repovoamento. Então, quando o Brasil passa a ser habitado pelos portugueses, né, com o desenvolvimento da agricultura, sobretudo no Nordeste, né, houve a necessidade de substituição da mão de obra escravizada dos indígenas pela mão de obra escravizada dos africanos, né? E aí há o chamado efeito de repovoamento, né? Bom, com o repovoamento nós tivemos, né, e o repovoamento ele acaba tendo como resultado também o extermínio de boa parte dos povos indígenas, porque os indígenas, nessa situação de escravidão, né, de serem escravizados, muitos fugiam, muitos foram mortos, né, nações indígenas foram completamente destruídas, né? E das cerca de mais de 1000 línguas indígenas que eram faladas no território aqui no Brasil, lá no século XVI, né? Nós tínhamos das mais de 200 línguas africanas trazidas pelos negros escravizados para o Brasil. Então, com a vinda dos negros, com a vinda dos portugueses, mais os povos originários que habitavam aqui, esse cenário configura, então, um cenário de multilinguismo que foi a base para a formação do português brasileiro e da realidade sociolinguística brasileira, né? Bom, então nós estamos aí no período colonial, né? Nós estamos falando de multilinguismo, contato entre línguas. E aí, nesse período colonial, é possível a gente pensar em 3 cenários distintos. O primeiro cenário é esse cenário que diz respeito ao processo inicial de ocupação do território. Então, nós tínhamos um número pequeno de colonos portugueses, né, formado em quase sua totalidade por homens.
essa minoria se misturou e se miscigenou com a população indígena local. E aqui, gente, isso é uma forma bonita de dizer das violências que né, os povos que aqui viviam sofreram. Porque algumas pesquisas na área da genética mostram que o nosso DNA brasileiro, o DNA das pessoas do Brasil, elas são predominantemente de homens europeus, né? Então, a proporção do DNA masculino de homens europeus é maior do que de mulheres europeias. Então, são homens europeus e mulheres, né, ou indígenas ou africanas. Essas são as origens do povo brasileiro, né? E, com certeza, essa união não se deu de forma consensual, né? Não se deu de forma consensual, né? Então, essa mistura entre os portugueses e a população indígena local formou a sociedade mameluca, em que predominava o uso de variedades mais ou menos alteradas das línguas tupi da costa do território, chamadas línguas gerais, né? Depois, o segundo momento, ainda do período colonial, é quando se estabelece a chamada sociedade de plantação, quando, então, nós temos um grande afluxo de pessoas, de africanos escravizados aqui no Brasil. Então, vão se desenvolvendo as plantações de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, né? Então, o Nordeste ele se desenvolve primeiro em torno do cultivo da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar, e a mão de obra que começa a ser utilizada, né, é a mão de obra escrava, né, escravizada. Isso era uma característica das colônias portuguesas, isso fazia parte do sistema de produção dos portugueses, né? Então, isso era a base, a escravidão foi a base do processo colonial português, né? Então, com a vinda dos africanos escravizados, nós temos novamente uma mistura aí, né? E depois, o terceiro cenário no período... e nesse segundo cenário, né, nesse segundo momento, nós temos o início de um processo de urbanização das cidades, né? Lógico, muito diferente, né, urbanização muito diferente do que a gente entende hoje, mas começam a surgir naquele momento algumas vilas, né, que acabam se tornando postos ou centros, vamos dizer assim, administrativos ali, de controle para, né, ajudar no controle ali da produção, inclusive na exportação da produção da cana-de-açúcar. Bom, então, né, passado esse momento do sistema de plantação, nós vamos ter a descoberta das jazidas de metais preciosos em Minas Gerais, né? O que fez com que aumentasse significativamente a presença de portugueses aqui no Brasil, né? Então, aumentou o número de portugueses, mas também aumentou o número de pessoas escravizadas. E aí a cidade do Rio de Janeiro acaba se tornando um importante centro de... né, porque é um porto e considerando essa logística aí da produção das pedras preciosas, dos metais preciosos em Minas Gerais, os africanos escravizados que vinham, então, né, como escravizados da África para cá, desembarcavam no Rio de Janeiro. Isso foi fazendo com que o Rio de Janeiro, então, se tornasse uma referência e, tanto é que passa a ser a capital da colônia, né? Então, as descobertas das jazidas de ouro e metais preciosos em Minas Gerais desencadeou um processo de migração maciça de portugueses para o Brasil, que teve como efeitos o primeiro grande surto de urbanização e a difusão da língua portuguesa no país, né? Nós não podemos nos esquecer também de que, né, isso vai acontecer por volta do século XVII, no final do século XVII, início do século XVIII, nós temos também ali a interferência do Marquês de Pombal, né? Bom, então, o português do Brasil é resultado do contato entre línguas, né?
E aí, em virtude desse multilinguismo que foi característico na formação do português brasileiro, que nós encontramos marcas até hoje, começa a haver, a partir do século XVIII, um processo, um movimento de normatização do português brasileiro, né? Decorrente do processo de urbanização ocorrido em Minas e que se estende até o Rio de Janeiro. Então nós começamos a pensar em estabelecer aí um padrão de língua aqui no Brasil. O Rio vai se tornar capital em 1753, maior porto de entrada de escravizados, né? O Rio acaba se tornando um centro privilegiado. No Rio acontece a centralização das atividades jurídicas e administrativas, bem como das atividades culturais e letradas e, consequentemente, a difusão de uma suposta norma culta portuguesa. Então o Rio tem um papel bastante importante no processo de normatização. E como é a capital da colônia, é para onde vem, né, é a cidade mais importante da colônia, é para onde vem a família real quando chega aqui em 1808. Né? Então a transferência, para não dizer fuga, da família real portuguesa para o Brasil, né, fugindo do Napoleão, com a vinda da família real, a abertura dos portos brasileiros ao comércio, e aí o Brasil deixa de ser colônia e passa à categoria de Reino Unido, e o Rio de Janeiro passa a ser, então, a sede do reino. Né? Aí a criação do Banco do Brasil, das indústrias, e com a criação de escolas e da imprensa, né, os jornais, livros e jornais começam a ser impressos aqui no Brasil, então há um aprofundamento da influência portuguesa, da influência lusitana aqui na nossa língua, né? Que não era, então, né, o que nós falávamos aqui, né, até esse período, era uma variedade linguística que era uma mistura entre as línguas indígenas, né, mais especificamente as línguas gerais, as línguas africanas e o português. Né? Então, era uma variedade linguística popular, né, que a Lélia Gonzalez vai chamar de pretoguês. Né? Bom, cito aqui o Gabriel Nascimento dizendo o seguinte: o último racismo linguístico que eu destacaria é aquele através da língua, que se difere do racismo pela língua porque é formado nas chamadas políticas linguísticas, que são, na maioria das vezes, políticas diretas ou indiretas do Estado, que selecionam os falares de povos brancos como mais adequados e dignos de serem falados ou ensinados. Eu digo isso por quê? Né? Porque a nossa língua, né, no Brasil, né, então, chegamos a um momento, precisamos de um padrão linguístico aqui no Brasil. Isso se agravou depois do processo de independência do Brasil. Né? Mas durante todo o século XVIII nós temos um processo aí de um movimento de normatização do português aqui no Brasil. E nós fomos buscar lá no romantismo português o nosso modelo de língua, aquilo que nós iríamos utilizar como ideal de língua. Então, na verdade, não houve uma imposição dos portugueses, olha, vocês têm que usar a nossa gramática, né? A norma padrão do Brasil é a norma padrão de Portugal. Não, foram as elites conservadoras, as nossas elites aqui do Brasil, que buscaram lá em Portugal, nos textos escritos, mais especificamente do romantismo português, né, aquilo que seria então a nossa norma padrão. Então, o modelo que nós utilizamos aqui, passamos a utilizar aqui, não foi a língua de Portugal, né, e nem uma imposição portuguesa, né, mas resultado das nossas próprias elites. Né? Então, uma tentativa de lusitanização de nossa norma culta por iniciativa de nossa própria elite letrada. E por que isso? Né? Um propósito de viver num país branco e europeu, né?
com a finalidade de distinguir as variedades do português popular, o chamado pretoguês, que conforme a Lélia Gonzalez apresenta, né? Ela que cria esse termo. Com isso, então, nós vamos ter alguns apagamentos, né? O próprio apagamento da influência das línguas africanas, por exemplo, no português do Brasil, né? E aí, então, nós começamos, né? Nós estabelecemos que há um ideal de língua, a norma, o que a gente chama de norma padrão, né? Acho que até é interessante a gente fazer essa distinção. Norma culta e norma padrão, né? Que são a mesma coisa? Não são, né? Às vezes a gente toma como sinônimas essas duas coisas, mas elas não são. A norma culta é a forma de falar que a gente observa entre as pessoas com escolarização, as chamadas pessoas cultas, né? A partir da forma como as pessoas escolarizadas falam, se extrai um ideal de língua, que a gente chama de norma padrão. Então, a norma culta é uma variedade de uso, aquilo que as elites letradas utilizam, né, das quais nós participamos, porque nós somos considerados falantes cultos da língua. Então, da forma como os falantes cultos, né, chamados cultos da língua, né, embora seja muito questionável esse termo, falam, se extrai a norma padrão que se apresenta, então, como um ideal de língua a ser utilizado por todos, né? E aí, a partir da norma padrão, surge a chamada norma gramatical ou a gramática normativa, que é uma norma linguística, né, que tem como finalidade prescrever aquilo que é certo ou errado. E aí se desenvolve a cultura do certo e do errado em se tratando de língua, né? O que acontece? Em virtude de todo esse processo histórico, né, e a tentativa de apagamento dessa variedade linguística popular utilizada aqui no Brasil, né, no século XVIII, porque, imagina, a população do Brasil era predominantemente analfabeta, né? Então eram indígenas, eram pessoas escravizadas ou alforriadas, mas negros, né? Ou africanos ou descendentes de africanos, e portugueses que na maioria das vezes eram pessoas também sem escolarização. Então a variedade linguística utilizada aqui era uma variedade linguística muito simples, muito rude segundo os padrões da elite. E aí, então por isso se estabelece uma norma como referência, né? E essa norma então passa a ser a única possibilidade, né? Então a gente fala do certo e do errado, né? A gente tem essa cultura do certo e do errado porque difundiu-se entre nós um mito equivocado de que existe uma forma de dizer que é a correta, né? Que é a certa, né? E que na verdade isso não existe, né? Como eu já disse aqui, existem diferentes formas de uso da língua e cada forma da língua é adequada a uma situação, né? Qual o problema de se estabelecer de forma tão rígida um padrão normativo, né? Isso faz com que a gente, então, caia no fundamentalismo linguístico, um termo que eu gosto de usar, né? O fundamentalismo linguístico, que a gente acaba discriminando o sujeito em virtude da forma como ele fala. Então eu trago aqui, por exemplo, trechos de uma postagem. Aliás, são exemplos que fazem parte de um trabalho de duas orientandas minhas de mestrado, que trabalharam com crenças e atitudes linguísticas no contexto digital. Elas trabalham com como o preconceito linguístico se desenvolve aí nas chamadas mídias digitais, nas redes sociais, né? Então, veja, a primeira figura ali, ó, que foi solteiro me chama no Zap. Eu acho que quem for solteiro me chama no Zap, né? E aí, então, a pessoa fez essa postagem e vejam os comentários, né? Me chama que eu fazer você mudar de estado civil. Posso não. Mim tem marido ciumento. Mim ser solteira, mas eu não vou chamar ninguém, né?
Quer dizer, há um movimento aqui, claro, de ridicularização, né, do sujeito que fez esse uso aí dessa expressão, dessa construção, né? E aqui um outro exemplo também das mesmas alunas, das minhas orientandas, que observaram publicações lá uma publicação do Museu da Língua Portuguesa quando ele foi reinaugurado, né? Então, lá na página, isso foi lá em 21, né? Na página lá do museu tinha essa informação, esse comunicado. Nova marca no Museu da Língua Portuguesa. Nesta nova fase do MLP, do Museu da Língua Portuguesa, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes os falantes ou não do nosso idioma. Venham, voltamos. Tá? Então, essa publicação foi duramente criticada nas redes sociais por conta do todes, né? Que é a forma, né? Que é uma forma que se diz a forma de gênero neutro, né? Então, vejam os comentários. Respeitem a língua portuguesa, isso não tem a ver com inclusão, que vergonha, né? Museu da Língua Portuguesa que escreve todes, bando de retardados. Respeitem a língua portuguesa, seus lixos. Museu da Língua Portuguesa escrevendo todes só pode ser pegadinha de muito mau gosto, né? Então, qual o problema aqui por que essa reação tão raivosa, né? Em relação à postagem do Museu da Língua Portuguesa? É por conta do todes, né? Nós não temos tempo aqui para discutir essa questão do gênero neutro, da linguagem inclusiva e tudo mais, né? Mas para além das questões gramaticais, né? Já adianto aqui que, na verdade, assim, o português ele não tem, do ponto de vista da sua estrutura, condições de criar um gênero neutro. Nós já temos no português formas de marcar a neutralização do gênero, né? Mas nós não temos condições no português, na língua portuguesa, de criarmos um terceiro gênero. Isso não vai acontecer do ponto de vista gramatical, a não ser que haja uma mudança muito drástica na estrutura da língua, o que não se apresenta em curso, né? Só que a língua é muito mais do que a língua, como eu costumo dizer para os meus alunos, né? Quer dizer, quando eu falo isso, eu, na verdade, estou me referindo a uma questão, a uma concepção de língua. Então, a língua é muito mais do que uma estrutura gramatical ou um sistema, como pensava o Saussure, né, lá no curso de Linguística Geral. A língua é um sistema a língua é homogênea, um sistema de signos, né, que é invariável, que está presente da mesma forma para todos os falantes. A língua é muito mais que isso, né? A língua reflete o tempo, a história e a ideologia, né? Então não é possível pensarmos questões de língua sem considerarmos essas questões que dizem respeito ao tempo de uso, né? E então dizer todes ou aceitar essa possibilidade às vezes é um movimento que se faz de reconhecimento de determinados grupos, né? Então, da mesma forma que no passado houve uma tentativa de silenciamento, né, dos falares locais, porque eles eram considerados menores, né, e essa população então não era digna a forma como a população falava não era digna o suficiente de ser tomada como padrão de língua, né? Hoje, às vezes, a gente comete os mesmos silenciamentos, né? Veja, não estou dizendo que a língua portuguesa deva mudar ou vai mudar e todo mundo vai começar a falar todes, ilo e tudo mais. Não, ili, né? E não é isso, porque, como eu disse, a estrutura da língua não comporta. Mas todas as vezes que aparece um todes, por exemplo, na verdade o que está por trás disso? Olha, né, estamos chamando atenção para um grupo de pessoas que muitas vezes é silenciado, né, é marginalizado e que tem suas pautas, enfim, é uma questão de posicionamento, né, de posicionamento em relação a uma questão social. Tá?
E ainda continuam as falas a respeito do TODES, lá do Museu da Língua Portuguesa, né? Então, para além de concordar com o TODES ou não, existe aí uma questão maior, né? Que é o preconceito que se estabelece por meio da língua, né? Bom, então, a norma culta e a norma padrão, esse movimento então de padronização linguística a partir de um modelo de língua extraído da fala das pessoas consideradas cultas, acaba gerando um purismo linguístico, né? E acaba distanciando, né, a forma como nós falamos e aquilo que está presente nas gramáticas. Por isso que é comum entre nós, né, as pessoas acharem que não sabem português. Então, com certeza, né, a gente já ouviu. Português é uma língua muito difícil, eu não sei português. O cara é nascido no Brasil e só sabe falar português, né? Português brasileiro. Então, eu não sei português é muito difícil, né? Eu preciso aprender, vou fazer letras para poder aprender a falar e escrever corretamente, né? Quando na realidade o indivíduo já é falante da língua, né? Então, boa parte da população entende que não é proficiente ainda na sua língua materna. Olha que coisa louca, né? Por conta dessa discrepância que há entre a língua que nós falamos e a língua que está prevista nas gramáticas, né? E finalizando aqui a minha fala, trago um outro exemplo, né, de que a norma culta, que é a base para a padronização linguística, também está sujeita à variação, né? Então nós temos casos, né, de fenômenos variáveis também na fala de pessoas cultas e até na escrita de pessoas cultas. Eu trouxe vários exemplos, mas não vou mostrar todos aqui, né, pela questão do tempo, mas vejam esse aqui que é do projeto NURC, né, um projeto da norma urbana culta, lá de um trecho lá do Rio de Janeiro. Esse é um dado de língua falada, né? Isso não resolve. Existem aqueles carros-pipas, aqueles carros próprios que antigamente era era muito mais fácil, não tinha tanta gente, muita coisa para sujar como tem hoje, né? Então aqui é a questão do existe. Nós temos aí o verbo no singular e o sujeito. Aqueles carros-pipas, né, está no plural. Regra de concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então aqui não houve a concordância. E não houve a concordância por quê? Porque o sujeito está posposto ao verbo. E há uma tendência, quando o sujeito está posposto ao verbo, de não realização da concordância. Isso é uma tendência do português brasileiro, que pessoas escolarizadas ou não realizam, né? Então é um fenômeno variável, isso é de fala. Né? Depois tem outros exemplos de fala, mas vejam esse aqui da escrita. Né? Esse é de um jornal da Folha de Londrina, de um trabalho que eu fiz com a professora Joyce Baronas lá da UEL. Né? Aqui diz respeito à colocação, à regência, né? É importante que os condutores se sensibilizem e se conscientizem que, ao se adaptar à nova legislação, eles estão contribuindo para a queda no número de acidentes. Então, olhando esse enunciado, aparentemente não tem nenhum problema aqui, né? Só que se a gente fosse seguir rigorosamente a questão da gramática normativa, haveria uma questão aqui de regência. Por quê? Sensibilizar-se, conscientizar-se são formas pronominais do verbo. E toda vez que há um verbo pronominal, o complemento é indireto, então deveria ter aqui a preposição. Que os condutores se sensibilizem e se conscientizem de que, ao se adaptar à nova legislação, eles estão contribuindo. Então faltou ali o de segundo a norma padrão, né? E, para finalizar, sobre o nós e a gente, que é de um trabalho que eu fiz com um professor lá da UEM, sobre o uso do nós e do agente. Ó. Também fizemos um trabalho com a Universidade, isso é um trecho lá do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. Também fizemos um trabalho com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e criamos um núcleo de estudos para usos, né, para o GLP. Na América do Norte, por exemplo, há um consumo no agronegócio do tamanho do consumo total do Brasil e nós não temos nenhum quilo de gás no
agronegócio, né? Então aqui nós temos o uso do nós, né? Então fizemos, criamos, nós não temos, então tudo de acordo com a norma padrão, né? No exemplo, nesse outro exemplo aqui, que é né, também lá do jornal, a gente teve coragem de tomar algumas medidas, como fazer sociedade com um banco no crediário, quando ninguém fazia isso. Fizemos coisas que muitas vezes representavam abrir mão do lucro de curto prazo, né? Então a gente e depois fizemos. Então a alternância entre nós e a gente, né? Aí a utilização variável do sujeito pronominal nós e a gente. Então essa forma a gente não é prevista pela gramática normativa, né? Então, um caso aí de variação, né? Então, são alguns exemplos para mostrar que a variação também acontece naquela norma que é tomada como parâmetro, né? Para se extrair um ideal de língua que todo mundo deve seguir, né? Então, finalizando a minha fala, eu quero dizer, né? A valoração de uma variedade também está associada à posição ocupada pelo falante na estrutura social. Os valores positivo ou negativo atribuídos a uma variedade pode gerar discriminação e estigma, noção equivocada de certo e errado. Há variedades consideradas erro, outras não. Essas noções refletem questões mais profundas. Valoração social agregada por grupos econômicos e socialmente privilegiados, a cultura normativa se estabelece a partir dos parâmetros desses grupos. Aceitar a diversidade linguística consiste na aceitação da cultura e do falar do sujeito e do seu grupo social ao lado das normas de prestígio numa sociedade multicultural formada por diferentes níveis sociais. As minhas referências e agradeço demais a participação de vocês aqui neste momento, né? E agradeço também o convite que me foi feito pela instituição para poder participar desse congresso aqui com vocês, tá certo? Aí está o meu contato, né? Estamos aí à disposição também. E finalizando, eu deixo aqui um excerto de um autor de quem eu gosto muito, chamado Maurício Guiner, que diz assim: a linguagem é o arame farpado que bloqueia o acesso ao poder. Quer dizer, estabelecer uma norma, uma única norma, como norma aceita por todos e que todos devem seguir, não só legitima, né, a força de um grupo dominante, mas também afasta as pessoas que não têm domínio dessa norma das chamadas estruturas de poder. Por isso, não é possível pensarmos as relações em torno da língua sem considerarmos essa relação a partir de espaços de disputas simbólicas de poder. Muito obrigado.